Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Física Geral 2, a disciplina do curso de Engenharia do período 3 do IFPB Campus Patos. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ele dá sequência ao conteúdo que nós vimos na aula passada, que na realidade faz parte do mesmo capítulo do livro didático que nós adotamos, que é o Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, tá? Esse capítulo, ele trata da parte inicial da termologia, falando aí da termometria, das escalas térmicas, da dilatação, que já foram assuntos tratados na aula passada, e hoje nós vamos dar continuidade tratando aí de mais dois assuntos, que são o calor e a primeira lei da termodinâmica. Como eu já mencionei a vocês, a termologia, ela trata basicamente de três conceitos pilares, que são a temperatura, a energia térmica e o calor. A parte da temperatura, nós basicamente já fizemos um panorama geral na aula passada, e nós vamos agora tratar desses dois últimos conceitos, que são a energia térmica e o calor. A gente não vai conseguir abordar tudo que é necessário a respeito da energia térmica, mas o calor a gente já vai dar uma boa adiantada, visto que o assunto de hoje é especificamente tratando também do calor, tá certo? Dando continuidade, então, o que é que nós vamos ver hoje? Quais são os tópicos que serão abordados hoje? Basicamente, a absorção do calor e todos os efeitos que circundam esse conceito de calor, nós vamos definir, nós vamos ver as formas com que o calor se propaga, quais são os efeitos que ele provoca no corpo que cede ou recebe essa forma de energia, tá? E é o que vai ser tratado aí nesse primeiro item. Também vamos ver a primeira lei da termodinâmica, que trata mais especificamente da parte da energia térmica, também conhecida como energia interna, tá? E, por fim, nós vamos ver quais são os mecanismos em que o calor pode ser transferido de um corpo para um outro, de uma região para outra, ou até mesmo de uma parte de um corpo para outra parte do mesmo corpo, tá? Então, esses são os temas que serão abordados hoje. Para contextualizar, vocês sabem que quando a gente pega um corpo que está a uma temperatura diferente da temperatura ambiente, ao se passar algum tempo, nós percebemos que a temperatura daquele corpo vai se alterar. Ou seja, se você pega, por exemplo, uma latinha de refrigerante que estava muito tempo na geladeira, portanto a uma temperatura bem baixa, põe em cima da mesa e aguarda um certo tempo, você percebe que aquela latinha, depois de algum tempo, vai estar a uma temperatura mais alta do que quando ela saiu da geladeira. Aquela temperatura provavelmente é igual ou muito próxima à temperatura ambiente, vai depender aí do tempo que você aguardou, que você observou, e para que ela tenha elevado a sua temperatura, que isso corresponde a um ganho de energia térmica, ela teve que receber essa energia térmica de alguém, no caso, do ambiente que a circunda. Portanto, essa transferência de energia do ambiente para a latinha é o que nós denominamos de calor. É muito importante que vocês entendam que o calor, ele não é algo que pode ser armazenado, não é uma característica, uma propriedade da matéria, mas sim a energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Vou dar um exemplo bem grosseiro para que vocês possam entender qual é a diferença entre energia e calor. Apesar de serem medidos com a mesma unidade de medida, apesar de ser um depender do outro, apesar de um ser referente ao outro, mas são conceitos diferentes. Por exemplo, quando você diz que fez uma transferência bancária, você está transferindo o dinheiro, mas aquela transferência não corresponde ao quanto você tem armazenado na sua conta. Então, por exemplo, alguém transferiu para você R$ 500. Não significa dizer que você tem na sua conta R$ 500. Por quê? Porque se você tiver com a sua conta em débito, ao receber esses R$ 500, o que vai sobrar, o seu saldo, vai ser a diferença do quanto você estava devendo para o quanto você recebeu. Se você já tinha uma quantia na sua conta, quando você recebeu essa transferência, o que você vai ter de saldo é a soma do quanto você já tinha mais o quanto você recebeu. Então é como se a energia térmica fosse o valor armazenado na sua conta e o calor seria o valor correspondente à sua transferência. Você não diz que você tem na conta o referente à transferência. Você diz o referente ao saldo. Então essa é a diferença entre energia e calor, para ficar bem claro. Então, definido o que seria o calor nada mais é do que a energia trocada entre o sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura. Aí aqui nós temos três situações exemplo. Nessa primeira situação exemplo, nós temos a temperatura do sistema maior do que a do ambiente.
Veja que se a temperatura do sistema é maior do que a do ambiente, ele tem mais energia térmica, consequentemente, ele vai transferir parte dessa sua energia para o ambiente com o intuito de atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, lembrando, é quando os corpos adquirem a mesma temperatura, tá? Então, quando o sistema cede calor para o ambiente, nós determinamos que esse calor do sistema é, portanto, negativo. Veja que não é que ele ficará com energia negativa, mas como ele cedeu energia, o que nós chamamos de calor, essa energia transferida vai adquirir o sinal negativo para caracterizar o fato de ele estar cedendo, perdendo, perdendo energia e, portanto, cedendo calor para o ambiente, tá? Na situação da direita, nós temos aí a temperatura do sistema menor do que a do ambiente. Se a temperatura do sistema é menor do que o ambiente tem mais energia térmica, consequentemente, ele vai ceder essa energia para o sistema. Como o sistema está absorvendo, recebendo essa energia na forma de calor, esse calor, portanto, ele é determinado como um calor positivo, tá? E o terceiro e último exemplo, nós temos aqui, quando a temperatura do sistema é igual à do ambiente, se as temperaturas são iguais, eles possuem a mesma energia térmica, não havendo a necessidade, portanto, de espontaneamente, olha o termo que eu estou usando, espontaneamente, haver troca de calor entre eles. Claro que existem processos forçados, em que a gente consegue, ainda assim, efetuar a transferência de energia de um ambiente para outro, de um sistema para o ambiente, do ambiente para o sistema, que é o caso, por exemplo, da geladeira, do ar-condicionado e outros sistemas que a gente vai conhecer ao longo das nossas aulas de termologia, mas nesse caso nós estamos falando de troca de calor de forma espontânea, tá? Espontaneamente, sempre que o sistema tiver a mesma temperatura que o ambiente, não haverá troca de energia, não haverá troca de calor. Portanto, o calor nesse caso seria nulo, ok? Bom, se o calor ele nada mais é do que uma forma de energia, esse calor ele vai ter as mesmas unidades de medida que a energia térmica, que nós já sabemos que no sistema internacional é o Joule. Só que em termos de calor, existe uma outra unidade de energia que a partir de agora também vai ser bastante utilizada. Essa unidade de calor é a caloria, que corresponderia a quanto de calor 1 grama de água precisaria receber para elevar sua temperatura de 1 grau Celsius, mais especificamente de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então, isso é o que nós definimos como sendo uma caloria em termos de calor, tá? Cuidado para não confundir com aquela caloria que nós encontramos nas embalagens dos alimentos. Aquela caloria corresponde à caloria alimentar. Elas têm alguma coisa a ver por serem energia, mas aquela caloria é diferente da caloria que nós estamos nos referindo aqui, certo? Então, as unidades que nós vamos trabalhar são uma caloria e, no caso, quanto ela equivaleria na unidade do sistema internacional. Equivaleria a 4,186,8 Joule. Por que é importante a gente conhecer essas duas? Porque a caloria é a unidade mais usual. Nós vamos utilizar bastante essa unidade de caloria. E o Joule é a unidade utilizada no sistema internacional. Então, por muitas vezes, nós vamos ter que efetuar uma conversão de uma na outra. Então, se você quiser transformar de caloria para Joule, basta multiplicar por 4,1868. Ah, Giovanni, mas tem que usar esse número todo? Normalmente, as questões permitem você arredondar este valor para 4,2 joules. Mas aí, para isso, é necessário você aguardar o comando da questão, é necessário você esperar que a questão informe essa possibilidade de arredondamento, até para a gente saber quantos algarismos significativos a questão vai querer utilizar naquele momento, tá? Então, sempre que você quiser transformar de caloria para joule, é só multiplicar por este fator, e de joule para caloria, você divide por esse fator. Mas veja que existe uma outra unidade de medida de calor que também é bastante conhecida. Não é tão usual, mas ela é bastante conhecida em um caso bem particular, que é o caso dos ar-condicionados. Veja que muitas vezes, quando nós vamos comprar ar-condicionados, um dos fatores que determinantes para a escolha do modelo, para a escolha da marca, para a escolha do equipamento que nós vamos comprar, é a quantidade de BTUs. Muitas vezes você chega na loja perguntando se tem um ar-condicionado de tantos BTUs e nem sabe o que é que significa aquilo.
BTU também é uma unidade de energia, mais precisamente é uma unidade de energia térmica britânica, que foi convencionado para o uso das máquinas térmicas, como é o caso, por exemplo, do ar-condicionado, tá certo? Então, uma caloria tanto vale 4,1868 joule, como também equivale a 3,968 vezes 10 elevado a menos 3 BTUs, tá? Então, é aquela unidade que nós determinamos, aquela unidade que nós nos referimos quando se tratamos de ar-condicionado, é a unidade britânica de energia térmica. Então, tá aí o quanto ela equivale em relação às outras unidades, o caloria e o joule, ok? Seguindo aqui em diante, nós vamos agora falar especificamente dos efeitos que esse calor pode provocar ao ser transferido para um corpo, ao ser transferido de um corpo. Ou seja, se um corpo absorve ou perde esse calor, quais são os efeitos que podem gerar? Normalmente, o efeito que vai ser gerado no corpo é a variação da temperatura, tá? E essa variação da temperatura, ela vai ocorrer de forma diferente dependendo do objeto do corpo que esteja sendo aquecido. Por exemplo, se você pegar dois recipientes idênticos e colocar na mesma fonte térmica, no fogão, por exemplo, só que em um deles você tem uma determinada quantidade de água e em outro você tem uma determinada quantidade de leite, vamos supor, será que esses dois corpos vão atingir a mesma temperatura durante o mesmo tempo de exposição à fonte térmica? Não. Outro exemplo, será que se eu pegar em um desses corpos uma maior quantidade de água e em outro uma menor quantidade de água, será que no mesmo intervalo de tempo de exposição eles vão atingir a mesma temperatura? Não. Então veja que existe um fator físico que vai diferenciar a temperatura atingida por esses dois corpos quando submetidos à mesma quantidade, ao mesmo tempo de exposição e à mesma fonte térmica. Essa característica nós denominamos de capacidade térmica. O que é a capacidade térmica, então? Por definição, é a razão, é a capacidade que um corpo tem de variar sua temperatura para aquela quantidade de calor recebida ou cedida. Em outros termos, é quanto de calor aquele corpo precisa receber ou ceder para variar uma unidade da sua temperatura. Vamos escrever isso? Se a capacidade térmica é definida como a quantidade de calor necessária para a variação de uma unidade de temperatura, então nós definimos assim esse termo, essa característica do corpo de capacidade térmica. É quanto de calor ele precisa receber para variar em 1 grau a sua temperatura. E aí essa temperatura pode estar medida em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin. Esse calor pode estar medido em calorias, em joules, em BTUs. Só que de todas essas unidades, nós vamos utilizar a unidade da capacidade térmica, a unidade do calor sobre a unidade da temperatura. Então, como eu já citei, existem várias unidades de calor, existem várias unidades de temperatura, porém, para o Sistema Internacional de Unidades, para o SI, nós vamos utilizar como unidade da capacidade térmica a unidade do calor no Sistema Internacional, que é o Joule, sobre a unidade da temperatura no Sistema Internacional, que é o Kelvin. Então, a capacidade térmica ela é definida, ela é medida no Sistema Internacional de Joule para Kelvin, tá? Joule por Kelvin. Sendo assim, então, como é que a gente faz para calcular a quantidade de calor que um corpo recebe para variar a sua temperatura? Basta você pegar esse ΔT, passar para outro membro multiplicando, e aí nós vamos ter que a quantidade de calor seria a capacidade térmica daquele corpo, daquele objeto, multiplicado pela variação de temperatura a qual ele foi submetido, tá? Então é simples você calcular a quantidade de calor quando você conhece a capacidade térmica de um corpo. Agora veja que em todos os momentos eu estou falando de corpo, de objeto, mas em alguns momentos a gente não tem o conhecimento da capacidade térmica daquele corpo, porque essa capacidade térmica ela depende de um outro fator, depende da massa. Nos exemplos que eu citei para vocês no começo dessa explicação desse slide, eu mostrei, primeiro, se você tiver a mesma quantidade, a mesma massa, a mesma porção
de substâncias diferentes nos recipientes, por exemplo, em um deles eu tenho água, em outro eu tenho leite, nós vamos perceber que mesmo tendo a mesma porção, nós vamos ter tempos diferentes para aquecimento para atingir a mesma temperatura. Ou, se a gente analisar ao mesmo tempo, eles vão atingir temperaturas diferentes. Porém, se você pegar a mesma substância, porém em quantidades diferentes, você vai ter também uma quantidade de calor diferente para atingir a mesma variação de temperatura, tá? Aí, o que é que nós vamos perceber então? Que existe uma outra característica, uma outra propriedade da matéria que vai efetuar essa diferença independente da sua massa. Essa outra característica nós denominamos de calor específico. O que seria o calor específico? Seria a característica não mais do corpo, não mais do objeto, mas sim da substância. Esse calor específico, ele é definido como a quantidade de calor que aquela substância precisa receber para cada grama dessa substância variar 1 grau da sua temperatura. Então, escrevendo isso, o calor específico corresponderia à quantidade de calor que aquela substância precisa receber para que cada unidade de sua massa, para que cada grama, para que cada quilograma, para que cada miligrama de sua massa varie 1 grau na sua temperatura. Então veja, a diferença é bem sutil, mas é clara. Enquanto a capacidade térmica ela depende da massa, ou seja, é aquele corpo, é aquele objeto, o calor específico não depende da massa, é a substância. Então, se o corpo ele é feito de ouro, o ouro tem um calor específico. Se o objeto é feito de vidro, ele tem um calor específico. Agora, se dois objetos são feitos de vidro, porém têm massas diferentes, eles também possuem capacidades térmicas diferentes. Foi feito de um mesmo material, mesmo calor específico. Foi feito de materiais diferentes, calores específicos diferentes. Mesmo sendo do mesmo material, mas tendo massas diferentes, tem diferentes calores, capacidades térmicas. Feito do mesmo material e mesma massa, mesma capacidade térmica, ok? Sendo assim, em termos do calor específico, como é que a gente faz então para calcular a quantidade de calor que o corpo precisa receber para variar 1 grama de sua massa em 1 grau Celsius? Basta passar todo esse termo para o outro lado multiplicando. E aí nós vamos encontrar que a quantidade de calor seria igual à massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura a qual ele foi submetido, tá? A esta equação nós damos o nome de equação fundamental da termologia. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E nós podemos perceber com isso uma relação entre a capacidade térmica e o calor específico de uma mesma substância, de um corpo feito numa determinada substância. Veja que ao relacionar o calor específico com a capacidade térmica, nós encontramos que esse Qzão sobre ΔT, ele corresponde à capacidade térmica. Ele seria a capacidade térmica. Sendo assim, então, nós podemos afirmar que a capacidade térmica seria, passando a massa para o outro lado multiplicando, a massa daquele objeto vezes o calor específico da substância da qual ele é feito. Só uma observação que eu queria fazer para a gente finalizar esse slide. Veja que as duas propriedades, capacidade térmica e calor específico, são representadas pela mesma letra. A diferença aqui é que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Mas quando a gente visualiza as duas separadamente, às vezes é muito complicado, principalmente se você fizer isso à mão, de forma manuscrita, eu diferenciar se você está utilizando maiúsculo ou minúsculo. Então nós vamos ter que adotar uma estratégia. Quando você estiver utilizando a forma digital, né, se você estiver trabalhando com texto digitado, não tem problema você utilizar as representações convencionais. Czão, capacidade térmica, Czinho, calor específico. Mas quando a gente estiver trabalhando de forma manuscrita, nas atividades, nas provas, como eu estou fazendo aqui, nós vamos usar a seguinte estratégia. Sempre que eu for representar a capacidade térmica, eu vou agregar um índice T à capacidade térmica. Então fica CT a capacidade térmica. CT, CT a capacidade térmica. Deixa eu mudar logo aqui em todos. Mais um aqui, ó. Beleza? Então, sempre que a gente estiver falando de capacidade térmica, eu vou representar com esse índice T, para facilitar o reconhecimento. E se não tiver o T,
é calor específico. Combinado assim? Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui em diante, nós vamos perceber que nem sempre, quando o corpo está recebendo calor ou cedendo calor, a sua temperatura varia. Aqui, nós temos situações em que a transferência de calor está provocando uma mudança de temperatura. A este calor nós damos o nome de calor sensível, tá? Então, o calor que nós estamos trabalhando aqui é o calor que nós vamos denominar como calor sensível. É o calor que o corpo recebe ou cede, provocando nele uma variação de temperatura. Mas quando não há variação de temperatura, quando esse calor recebido ou cedido pelo corpo não provoca maior ou menor agitação das moléculas, dos componentes desse corpo, aí, como se trata de energia, essa energia recebida ou cedida tem que gerar algum efeito. Que outro efeito pode ser provocado em um corpo que perde ou recebe calor? Este outro efeito é a mudança de estado físico. Veja que ao longo dos processos de mudança de estado físico, o corpo ele não aumenta nem diminui sua temperatura. Durante o processo de transformação de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o inverso, de gasoso para líquido, de líquido para sólido, não há mudança de temperatura. A esse calor transferido, então, nós damos o nome de calor latente e ele também corresponde a um coeficiente, a uma propriedade que diz que quanto de calor aquele corpo precisa receber para transformar de estado físico cada unidade de massa daquela substância. Então, se o calor latente, ele é por definição a quantidade de calor necessária para transformar cada unidade de massa daquela substância em outro estado físico, então é assim que a gente representa o que nós chamamos de calor latente, tá? Lembrando que a principal característica, a principal função desse tipo de calor é provocar a mudança de estado físico, tá? E aí, para lembrar aí os tempos de educação infantil, de Fundamental 2, nós temos aí uma tabelinha lembrando aqueles termos que vocês já aprenderam desde a época de escola, que se referem às transformações dos estados, tá? Sólido, líquido e gasoso, e do sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, tá aí o nome para recordar, sempre é bom lembrar. E aí, como é que a gente faz então para calcular a quantidade de calor que o corpo está recebendo ou cedendo durante o processo de mudança? É só passar a massa para o outro lado multiplicando, e aí nós teremos que essa quantidade de calor é o produto entre a massa e o calor latente, beleza? Detalhe muito importante, esse coeficiente do calor latente, ele é diferente, mesmo sendo a mesma substância, mas ele muda quando também nós estamos trabalhando com mudanças de estado diferente. Por exemplo, a água, ela possui um coeficiente de calor latente na fusão, que é o mesmo da solidificação, tá? Então, do sólido para o líquido é o mesmo do líquido para o sólido, que a gente chama aí calor latente de fusão ou calor latente de solidificação, é o mesmo. Mas tem outro quando ela vai se transformar de líquido para gasoso ou de gasoso para o líquido. Esse outro nós denominamos de calor latente de vaporização ou calor latente de liquefação, beleza? Então, mesmo sendo a mesma substância, sofrendo mudança de estado físico diferente, possui calor latente diferente, tá certo? Combinado assim? Bom, então como nós estamos vendo, o calor ele nada mais é do que a energia transferida. Só que para que a gente possa fazer a análise de quanto, para que a gente possa até medir ou calcular quanto de calor está sendo transferido de um corpo para o outro, de um sistema para outro, é necessário muitas vezes a gente fazer o experimento em laboratório. E o instrumento que nós utilizamos em laboratório para fazer as observações de troca de calor isolado de sistemas externos, isolado da interferência do ambiente, isolado da interferência de outras fontes térmicas, é o calorímetro, tá? O calorímetro, como vocês podem observar aqui à esquerda numa foto e à direita, através desse esquema computacional, né, esse esquema gráfico aqui, esse esquema artístico disponibilizado para que a gente possa entender, ele nada mais é do que um recipiente munido de um termômetro. Onde esse recipiente, claro, ele não é qualquer recipiente, ele é um recipiente hermeticamente fechado, você consegue abrir para armazenar dentro dele as substâncias que você quer analisar ali a troca, mas quando você fecha, ele praticamente fica completamente vedado e também ele é feito de um material que seja isolante.
O que é que nós caracterizamos, o que é que nós chamamos de material isolante? É aquele material que não permite a troca de calor do que está dentro com o que está fora. Então ele isola as substâncias internas do ambiente externo, tá? Então esse é o nosso calorímetro. E o que é que o calorímetro proporciona? Se ele está proporcionando o isolamento térmico, isso quer dizer que as trocas de calor que ocorrem internamente a ele são trocas de calores que são trocadas somente entre os corpos, somente entre eles. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a troca de calor ocorre somente de forma interna, então nós podemos afirmar que num sistema isolado, a quantidade de calor total é igual a zero. Muito cuidado quando a gente fizer essa afirmação. Não estou dizendo que o calor armazenado é zero. Primeiro que nem existe calor armazenado, né? O que existe é uma troca de calor, é uma transferência de energia. Então, dentro do calorímetro, nós temos substâncias misturadas, provavelmente quando elas foram introduzidas, estavam a temperaturas diferentes, e à medida que elas foram permanecendo ali próximas, juntas, unidas, relacionando-se uma com a outra, a gente vai perceber que aqui tem mais energia, vai transferir para aqui tem menos. Sendo assim, há uma troca de calor. Se nós estamos observando várias substâncias, alguém está cedendo e alguém está recebendo. Vários estão recebendo, vários estão cedendo. Então, existe sempre pelo menos um recebendo, pelo menos um cedendo. Nessa troca, para que o calor total seja zero, quem está recebendo, nós denominamos esse calor de positivo. Quem está cedendo, nós denominamos esse calor de negativo. Então, quando você faz a soma de todos os calores recebidos com todos os calores cedidos, os positivos com os negativos, essa soma tem que dar zero para que o sistema seja caracterizado como isolado. Em outras palavras, você pode escrever isso também de uma outra maneira. Você pode escrever isso como o somatório de todo o calor recebido, claro que eu vou colocar isso em módulo, vai ser igual ao somatório de todo o calor cedido. Também tenho que colocar isso em módulo, porque como nós já definimos, o calor recebido ele é positivo e o calor cedido é negativo. Então, para que eles sejam iguais, e é justamente por isso que a soma deles dá zero, para que eles sejam iguais, eu tenho que considerar isso em módulo. Beleza? Pessoal, primeiro item daquela nossa listinha de 3 itens a serem abordados hoje, completamente contemplado. Nós vamos agora perceber que esse calor não é a única forma que um corpo tem de receber ou ceder energia. Uma outra forma que esse corpo tem de receber ou ceder energia, que nós já vimos isso lá na mecânica, lá no semestre passado, é através da realização de trabalho. Veja que se um corpo ele realiza trabalho, ele perde energia. E se um corpo sofre trabalho, ele ganha energia. E aí como é que a gente vai poder fazer a análise desse trabalho realizado por um corpo, alterando as suas características, pelo menos as suas características macroscópicas, a princípio? Então vamos lá. Nós temos aqui um equipamento, um dispositivo, em que nós temos um cilindro, em que esse cilindro tem um êmbolo, esse êmbolo é móvel, tá? Ele está armazenando dentro dele uma determinada quantidade de gás. Então nós temos aqui uma substância com as suas moléculas aqui sendo representadas. Esse cilindro foi posicionado dentro em cima, aliás, de uma fonte térmica. Fonte térmica essa que nós conseguimos controlar a sua temperatura. Então esse botãozinho aqui serve para a gente aumentar a potência dessa fonte térmica ou diminuir de forma a ela fornecer mais ou menos calor para essa substância, consequentemente aumentando ou diminuindo a temperatura dela, tá? Uma outra coisa que também nós temos é, em cima do êmbolo, uma caixinha com várias esferazinhas de chumbo. Na tentativa de aumentar essa quantidade de esferas de chumbo, a gente controlar o movimento desse êmbolo. Então, quanto mais esferas de chumbo, mais esforço essa caixinha vai gerar na tentativa de resistir à subida desse êmbolo, ou até mesmo acelerar a descida dele. Quanto menos bolinhas, o contrário, tá? Então essa caixinha aqui com bolinhas de chumbo é o mecanismo que nós vamos utilizar para controlar a movimentação desse êmbolo. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Vamos supor que esse êmbolo estivesse inicialmente, essa daí que nós estamos analisando já é uma situação final, tá? Mas vamos supor que ele estivesse inicialmente nesta posição. Então ele estava numa situação de equilíbrio, tá?
onde a gente estava analisando o êmbolo nesta posição. E aí eu fui lá no controlezinho de temperatura e aumentei a temperatura do ambiente. O que é que vai do sistema? O que é que vai acontecer? Ao aumentar a temperatura do sistema, as moléculas vão ficar mais agitadas e elas vão tender a se expandir, provocando aquele efeito que nós vimos na aula passada de dilatação. Então elas vão tender a sofrer uma expansão, tá? Quando elas sofrem essa expansão, elas vão movimentar esse êmbolo desta posição para cá. Então, quando o êmbolo saiu daqui para cá, ele sofreu, nesse intervalo de posições, o que nós vamos chamar de deslocamento. Ora, para esse êmbolo ter subido, alguém tem que ter aplicado uma força sobre ele. E essa força aplicada ao longo desse deslocamento, nós já conhecemos isso como trabalho. Então, ao aumentar a temperatura da substância que estava aqui armazenada, ela sofreu uma expansão e, ao sofrer uma expansão, ela provocou o deslocamento desse êmbolo. Como para efetuar esse deslocamento ela teve que aplicar uma força, a força aplicada pelo gás no êmbolo, na tentativa de deslocá-lo para cima, ocasionou a realização de um trabalho. Então vamos escrever isso. Nós já sabemos que o trabalho realizado por um corpo que aplica uma força gerando deslocamento é o produto escalar entre a força aplicada e o deslocamento realizado pelo corpo que sofreu o deslocamento, tá? Pelo corpo que sofreu a força, aliás. E nós também sabemos que o módulo desta força pode ser calculado pela pressão vezes a área. Lembrando que, por definição, a pressão é a força aplicada na determinada unidade de área. Como você tem a pressão sendo a força dividida pela área, a força é a pressão vezes a área. Se eu derivar essa primeira equação nos dois membros, nós teremos que a derivada do trabalho seria a força vezes o infinitesimal de deslocamento. Ou seja, nós vamos ter o trabalho instantâneo, o trabalho em cada momento da aplicação da força, relacionado a cada infinitesimal de deslocamento ao longo do movimento desse êmbolo, tá certo? Como o módulo da força é P vezes A, então nós teremos que dW vai ser igual, no lugar do módulo da força, nós temos a pressão vezes a área, e aí como nós estamos transformando a grandeza vetorial em escalar, eu vou também substituir esse ds vetorial pelo ds escalar, tá? E o que é o ADS? O A é a área do êmbolo, e o ds é cada deslocamentozinho infinitesimal que ele vai subindo. Ora, então se eu tenho a área da base vezes a altura que esse êmbolo está subindo, isso nada mais é do que o volume aumentado, o volume expandido por esse gás ao longo desse processo. É quanto ele expandiu, quanto de volume ele aumentou, ele ocupou a mais ao longo desse processo. Então nós podemos agora substituir esse ADS por dW, vai ficar igual então a P no lugar do ADS dV, tá? Sendo assim, como o trabalho ele é a integral da derivada do trabalho, eu estou integrando isso aqui para encontrar o trabalho, eu também vou integrar o outro membro. Vai ficar então a integral de P dV, onde esse volume ele vai desde um volume inicial até um volume final. O volume inicial era esse que nós tínhamos aqui e o volume final é esse que nós vamos ter no final do processo. Subtraindo esses dois volumes, nós temos aí o quanto de volume ele expandiu, tá? Para ficar registrado então, nós vamos ter aqui que o trabalho portanto, ele pode ser calculado, portanto, pela integral da pressão aplicada pelo gás dV, onde esse volume vai de um volume inicial até um volume final, tá? Então essa aí é a relação do trabalho. Veja então que quando o gás está realizando o trabalho, esse trabalho é positivo, porque está havendo uma expansão. Quando o gás está sofrendo trabalho, esse trabalho é negativo, tá? E aí a gente pode perceber que o calor e o trabalho, eles podem alterar na substância algumas características, como o volume, a pressão, a temperatura, para que a gente possa então fazer a análise e o cálculo dessa integral de uma forma completa, é necessário que a gente conheça como essa pressão ela se comporta com o volume. Como é que essa pressão se comporta em função do volume? E para isso eu vou apresentar para vocês
alguns gráficos, algumas possibilidades. Nós temos aqui 6 possibilidades. Vamos analisar rapidamente cada uma delas. A primeira mostra o gás indo de um estado inicial para o estado final, que é basicamente o que interessa quando a gente vai analisar a energia transferida do sistema para o ambiente ou do ambiente para o sistema. Em termos, essa energia pode ser transferida na forma de calor ou de trabalho. Quando o calor é positivo, recebe energia. Quando o calor é negativo, cede energia. Já em termos de trabalho, é o oposto. Quando ele está realizando o trabalho, ele está cedendo energia. Quando ele está sofrendo trabalho, ele está recebendo energia, tá? Então é assim que a gente analisa. Então veja que basicamente depende de dois estados e os caminhos que nós vamos seguir. Então nós temos aqui o estado inicial e o estado final. Quando ele vai por esse caminho, nós temos que a integral da função da pressão com relação ao volume nada mais é do que a área dessa região abaixo da linha do caminho percorrido pelo gás ao longo do processo de transformação, de realização de trabalho, do estado inicial para o estado final. Então, o trabalho recebido, o trabalho sofrido, o trabalho realizado, que diga, pelo gás no êmbolo, ele corresponde à área dessa região, que nada mais é do que a integral desse ponto inicial até esse ponto final, dessa função da pressão, tá? Se você olhar para o gráfico ao lado, nós já temos aqui, saindo do mesmo ponto inicial, indo para o mesmo ponto final, porém, o trabalho realizado neste processo é maior do que o trabalho realizado neste processo. Vamos interpretar aqui. Veja que nesse processo, nós tivemos primeiro uma expansão do gás. Veja que ao expandir sem variar a pressão, nós temos trabalho realizado. E depois que nós atingimos o volume final necessário, o volume que nós desejamos, nós podemos diminuir a pressão, chegando nesse estado final. Claro que ao diminuir a pressão sem alterar o volume, nós vamos precisar aí fazer uma alteração de uma outra característica, que seria, no caso, a temperatura. Então nós temos aí, nesse caso, calor envolvido, para que não haja mudança no volume quando a gente altera a pressão, tá? Então houve trabalho realizado aqui. Nessa segunda transformação não houve trabalho realizado. Ao todo, o trabalho realizado saindo do estado inicial para o estado final foi maior do que o trabalho realizado por este processo. Nesse terceiro processo, de novo, nós temos saindo do mesmo estado inicial. Quando a gente chama de estado inicial, é a relação da pressão em volume, indo para o mesmo estado final que nós tínhamos no primeiro e no segundo exemplo. Só que agora, primeiro, nós tivemos uma redução de pressão, para depois provocar uma expansão. Veja que neste caso, como a redução de pressão sem alterar o volume, não há trabalho realizado, e somente há trabalho realizado quando há uma expansão do volume, um aumento do volume do corpo. Esse trabalho realizado, ele foi menor do que o primeiro e muito menor do que o segundo. Então veja que no mesmo processo de transformação do estado inicial para o estado final, nós podemos ter quanto trabalho realizado a gente desejar. A gente pode ter um determinado valor, esse valor pode ser maior, esse valor pode ser menor, e veja que nós podemos aumentar ainda mais e diminuir ainda mais do que esses dois exemplos que eu citei. Veja o exemplo do item D, né? Nós temos aqui essa quarta imagem, esse quarto gráfico. Saindo aqui do estado inicial, nós podemos provocar um aumento de pressão sem alterar o volume, não há trabalho realizado. Provocamos uma expansão, e aí o trabalho realizado corresponde a toda essa área, que é maior do que essa, e depois diminuímos a pressão até chegar ao estado final, sem alterar o volume, de novo sem trabalho realizado. Se a gente calcular a área de toda essa figura, essa área é maior do que essa. Então, saindo do estado inicial e indo para o estado final, nós podemos variar, nós podemos realizar quanto de trabalho a gente quiser. A gente pode aumentar esse trabalho indefinidamente, e podemos diminuir esse trabalho indefinidamente. Veja que, saindo do estado inicial, diminuindo a pressão a quase zero, provocando a expansão e depois aumentando a pressão novamente, o trabalho seria apenas a área dessa partezinha daqui de baixo, que é menor do que esse trabalho. Beleza? Dando continuidade aqui então, nós temos a quinta figura, que seria um processo inverso. Veja que nesse processo inverso, nós vamos sair do estado final para o estado inicial, nesse processo agora, que seria não mais a expansão, mas sim a compressão. O que nós vamos perceber é uma redução do volume.
Havendo uma redução do volume, então o trabalho agora passa a ser sofrido pela substância. Então o êmbolo está realizando o trabalho sobre a substância, provocando uma compressão dela, provocando uma redução do seu volume. Neste caso, então, o trabalho realizado seria o mesmo em módulo do primeiro caso, porém negativo. Veja que essa área é a mesma dessa área, porém, como há uma redução do volume, o trabalho nesse caso é negativo. Se você então provocar nessa substância um processo reversível, ou seja, que ele vai do estado inicial para o final e depois volta do final para o inicial, seguindo esse mesmo caminho, nós vamos perceber que o trabalho total realizado, então, é zero, tá? Então, agora, se você provocar uma mudança, uma reversibilidade por um outro caminho, como é o caso aqui da última figura, ele comprimiu, ele sofreu, ou melhor, ele expandiu do estado inicial para o final e depois voltou sofrendo essa compressão com um trabalho maior do que o trabalho inicial, então o trabalho que nós vamos ter corresponde à diferença das áreas. É a área maior menos a área menor, que seria a área intermediária entre essas duas figuras, tá certo? Veja então que nós podemos agora definir e diferenciar o calor do trabalho. O calor, portanto, é a energia em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Em nenhum desses casos aqui, nós falamos de temperatura. Foi envolvido aqui, eu comentei, eu mencionei temperatura. Então, em nenhum desses casos, eu analisei a temperatura. Portanto, eu não falei de calor. Em todos eles, o único fator que nós percebemos a interferência foi no volume. E aí, o que é que o volume interfere? O trabalho é a energia que é transferida de um sistema para o outro de tal modo que a diferença de temperatura não esteja envolvida. Pode haver mudança de temperatura? Pode, mas devido à absorção ou à perda de calor, tá? O trabalho ele não interfere na temperatura. O trabalho interfere na expansão ou na compressão da substância no caso de um gás, por exemplo. E aí o que nós vamos perceber é que experimentalmente foi observado uma curiosidade, que sempre que a gente subtrai em qualquer processo desse, do estado final para o estado final, a quantidade de calor envolvida no processo, menos o trabalho realizado pela substância, sempre o calor envolvido, menos o trabalho realizado, ele vai ter um valor constante, ele não muda. Esse valor constante, portanto, ele corresponde, não depende do caminho. Então, tanto faz você seguir esse primeiro caminho, esse segundo caminho, esse terceiro, o quarto, o quinto, não importa. Qualquer caminho que você siga, desde que você vá do estado inicial para o estado final, a diferença entre o calor e o trabalho vão ser constantes. Ou seja, se eles vão ser constantes, o que a gente vai perceber é que se não depende do caminho percorrido, não estou falando da quantidade de calor separado do trabalho. Eu estou falando da diferença entre o calor e o trabalho. Esse valor é sempre constante, portanto, se ele independe do caminho, ele só depende dos dois estados, o inicial e o final. Sendo assim, nós podemos agora definir o que nós vamos chamar de energia interna. A diferença Q menos W, calor menos o trabalho, depende apenas dos estados inicial e final, e não da forma com que o sistema passou de um estado para outro. Dessa forma, então, nós vamos definir o que seria a variação da energia interna do sistema, que como toda e qualquer variação na física, seria o valor final da energia interna menos o valor inicial da energia interna, tá? E como eu disse, se essa diferença entre os estados inicial e final, ou melhor, o final e inicial, corresponde à quantidade de calor menos o trabalho realizado pela substância, é assim que a gente define essa variação da energia interna. Detalhe, se você pegar qualquer outra expressão, o dobro do calor menos o trabalho, o calor menos o triplo do trabalho, a metade do calor vezes 5 vezes o trabalho, menos 5 vezes o trabalho, somar os dois, esses valores eles não são o mesmo para cada processo de transformação. O valor que é sempre constante para cada processo de transformação é somente a diferença do calor e o trabalho, tá? E é isso que nós definimos como variação da energia interna. Sendo assim, então, se você quiser determinar a energia interna para cada momento da transformação, basta você aplicar o D da energia interna, o diferencial da energia interna, seria, portanto, o dQ menos o dW, tá? Agora, quando a gente fala de trabalho realizado,
nós estamos tratando de trabalho aplicado pela substância no ambiente, pela substância no êmbolo, por exemplo. Agora, normalmente o calor, por exemplo, o calor ele é positivo quando ele é absorvido. Então, para que a gente não tenha essa diferença entre um mais e o outro menos, nós podemos mudar esse termo. Ao invés de, a partir de agora, todo canto que você encontrar, no nosso livro, nas atividades, nas questões, ao invés de você trabalhar você utilizar o trabalho realizado, ele vai tratar do trabalho absorvido. E aí, para não gerar confusão, eu vou substituir esse W pelo WS, que seria o trabalho realizado sobre o sistema, tá? O trabalho realizado nele. Aí esse trabalho passa a ser positivo. Então, a partir de agora, nós vamos definir a variação da energia interna como sendo a quantidade de calor envolvida mais o W, só que não é esse mesmo W, é o trabalho sofrido pelo sistema. Por isso, como o trabalho sofrido é negativo, o menos da expressão com o menos do trabalho sofrido fica positivo. Então é importante lembrar, destacar aqui para ninguém confundir, que esse WS que eu estou me referindo, ele é menos o trabalho realizado pelo sistema que nós estamos analisando, tá certo? E esse WS, ele é o trabalho sobre o sistema. E não o trabalho realizado pelo sistema, mas sim o trabalho realizado sobre ele. Diante disso, nós podemos agora destacar alguns casos particulares da primeira lei da termodinâmica, que é essa por definição. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo sistema, ou a quantidade de calor mais o trabalho realizado sobre o sistema, tá certo? Quais são esses casos particulares? Primeiro, nós temos os processos adiabáticos. Nesses processos adiabáticos, nós vamos perceber que não há mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, consequentemente não há calor envolvido. Sendo assim, nos processos adiabáticos, a variação da energia interna, ela vai ser simplesmente menos o trabalho realizado ou, se você preferir, o trabalho sofrido pelo sistema, tá? Segundo caso particular, são os processos a volume constante. Nesses processos a volume constante, é fácil perceber que não há trabalho realizado. Se o trabalho é a integral de PdV, como o volume é constante, mesmo você derivando, você vai ter a diferença entre o volume final e inicial sendo zero. Ou seja, não há trabalho realizado. Mas pode haver calor envolvido. Então, nos processos a volume constante, a variação da energia interna seria obtida simplesmente pela quantidade de calor envolvido, tá? Já nos processos cíclicos, o que é que nós vamos perceber? Que nesses processos cíclicos, a diferença do calor menos o trabalho vai ser um valor constante. Porque o que é um processo cíclico? É aquele que sai do estado inicial e volta no estado final para o mesmo ponto de onde ele saiu. Se ele está voltando para o mesmo ponto de onde ele saiu, a gente pode concluir que a variação da energia interna, já que o estado inicial é igual ao estado final, é igual a zero. Consequentemente, nós podemos concluir que se a variação da energia interna é zero, se ΔI interno é zero, então é porque Q e W são iguais. A quantidade de calor envolvida é igual ao trabalho realizado pelo corpo, tá? Ou o Q é menos, escrever isso aqui, é menos o trabalho sofrido, certo? Então essa é a relação que nós geramos como consequência. Veja que eu não estou dizendo que o calor é zero e que o trabalho é zero. O que eu estou dizendo é que se a variação da energia interna é zero, a quantidade de calor e o trabalho realizado são o mesmo ao longo do processo. Agora, isso gera uma diferença bem sutil, mas é uma diferença com relação às expansões livres. O que é uma expansão livre? A expansão livre é quando nós temos a não realização de trabalho e também a não troca de calor. Ou seja, quando tanto o calor como o trabalho forem iguais a zero, isso gera, se o calor é zero e o trabalho também é zero, isso gera, consequentemente, uma variação da energia interna igual a zero. Ah, professor, então quer dizer que é a mesma coisa do processo cíclico? Não. Nos processos cíclicos, houve realização de trabalho, houve troca de calor,
Porém, como o calor é igual ao trabalho e o trabalho é negativo, somando, eles vão dar uma variação de energia interna igual a zero. Nesse último caso, nós não temos nem trabalho, nem calor envolvido. Não havendo trabalho nem calor envolvido, também gera como consequência a variação da energia interna igual a zero, tá? Mas são processos distintos, são processos diferentes, beleza? Pessoal, segundo item da nossa lista concluído, vamos agora para o terceiro item, que é o que vai tratar dos mecanismos de transferência de calor, tá? Nós sabemos já como é que esse calor por que esse calor é transferido, devido à diferença de temperatura, quais são os efeitos que eles geram no corpo, que é o aumento da temperatura ou a mudança do estado físico, mas nós não vimos ainda como esses processos podem ocorrer. São basicamente três os processos de transferência de calor. O primeiro deles é a condução. A condução basicamente é quando a gente utiliza meios materiais, normalmente sólidos ou às vezes líquidos. Os gases são péssimos condutores, tá, de calor, mas é necessário um meio material, seja ele sólido, líquido, gasoso. Os sólidos, eles são melhores condutores e mais especificamente os metais são melhores condutores para transferir calor de uma região de maior energia térmica para uma região de menor energia térmica. Então nós temos aqui um exemplo de uma imagem em que nós temos esta região provavelmente em contato com uma fonte térmica quente e essa região em contato com a fonte térmica fria. Como elas estão interligadas entre si, nós vamos ter um fluxo de calor da região mais quente para a região mais fria. E é possível calcular esse fluxo de calor pela expressão que eu vou apresentar para vocês agora. Esse fluxo eu vou representar por essa letra grega, tá? O φ, e ela corresponde, por definição, à quantidade de calor que está sendo transferida de uma região para outra durante um determinado intervalo de tempo. Veja que assim a gente já pode começar a falar de unidades de medida, tá? Mas a gente também pode relacionar esse fluxo de calor por algumas características do corpo que está conduzindo esse calor. E essas características são o K, que é o que nós vamos chamar de condutividade térmica. Dependendo do material dessa substância, quanto mais condutora, maior vai ser o K. Quanto menos condutora, menor vai ser o K. Também a área da secção transversal, que é essa região por onde o calor está fluindo. Quanto maior essa área, mais calor vai passar, ou menos tempo vai ser necessário para esse calor passar. E quanto menor essa área, menos calor vai passar, ou mais tempo vai ser necessário para o calor passar, tá? Outra coisa que também influencia é a diferença da temperatura das duas fontes, a quente e a fria. Quanto maior essa diferença, mais calor vai passar, ou mais rapidamente, tá? Em menos tempo, no caso. Ou quanto menor essa diferença, menos calor vai passar, ou vai demorar mais tempo para isso ocorrer. E o último fator que vai também interferir, só que agora de forma inversamente proporcional, é a distância entre essas fontes, que nós vamos representar pelo comprimento do condutor. Quanto maior o comprimento desse condutor, maior vai ser o tempo de transferência, ou seja, menos calor vai passar, ou mais vai demorar para esse calor chegar do outro lado. E quanto menor esse comprimento, mais calor vai passar, ou mais rápido vai ocorrer essa transferência, tá certo? A esta relação, nós demos um nome. Ela tem um nome porque ela segue uma lei. Essa relação recebe o nome de Lei de Fourier. Fourier, tá? Francês aí, eu acho que é francês esse nome. Bom, Lei de Fourier. E em termos de unidades, como é que a gente pode representar o fluxo de calor? O fluxo, ele vai ter como unidade de medida a unidade do calor sobre a unidade do tempo. Então, como o calor ele pode ser medido em calorias, em joule, em BTUs, o tempo em segundos, minutos, horas, nós vamos aqui destacar apenas a unidade do Sistema Internacional, que é o joule por segundo. Ou seja, joule por segundo. Em um outro momento, nós já representamos isso como watts, que também é a unidade de potência. Esse fluxo, inclusive, ele pode muitas vezes ser denominado de potência de condução, potência de condutividade térmica, beleza? E o coeficiente de condutibilidade, os outros termos você já conhece, comprimento no Sistema Internacional em metro, a área metro quadrado e a temperatura em Kelvin. Então não vou nem destacar, porque já foram comentados em outras aulas, mas a constante de condutividade, o coeficiente de condutividade,
ele precisa ser representado através de unidades, e no sistema internacional de unidades, essas unidades são joule por segundo, metro, Kelvin, tá? Basta você passar o L para o outro lado multiplicando, então vai ficar, ó, calor é em joule, o L é em metro, só que como a área embaixo vai estar em metro quadrado, a gente simplifica 1 metro de cima com 1 metro de baixo. E Kelvin, então vai ficar joule sobre joule por metro, segundo, né, porque tem um tempo, então joule por segundo, metro, Kelvin, beleza? Então essas são as unidades que nós utilizamos. Em contrapartida ao coeficiente de condutibilidade, nós temos aqui o coeficiente de resistência térmica. O que seria a resistência térmica? Como o próprio nome diz, é aquele fator que vai resistir, que vai impedir, que vai dificultar a transferência de calor. Então, essa resistência térmica, ela vai ser proporcional ao comprimento do condutor. Quanto maior esse condutor, mais difícil vai ser o calor se propagar, e vai ser inversamente proporcional à condutividade térmica. Ou seja, quanto melhor condutor for esse condutor, menos resistente ele é. Quanto pior condutor for ele, mais resistente ele é. Tá? Então, eles são inversamente proporcionais. Sendo assim, então, e sabendo que o fluxo, como nós já vimos no slide anterior, ele é calculado por K, a diferença de temperatura da fonte quente com a fonte fria, dividido pelo comprimento desse condutor, nós podemos observar que essas duas grandezas, o comprimento e a constante de condutibilidade, estão presentes aqui. Só que elas estão presentes de forma inversa. Então, se nós temos aqui K sobre L e o L sobre K é o R, nós podemos dizer que o K sobre L aqui nada mais é do que o inverso da resistência térmica. Substituindo isso aqui, então, nós vamos encontrar uma outra expressão para o cálculo do fluxo de calor, que seria, no lugar do K sobre L, eu vou colocar 1 sobre R, então vai ficar A, que multiplica a diferença de temperatura da fonte quente e a fonte fria, dividido pela resistência térmica, tá certo? Em termos de unidades, como é que a gente pode destacar, como é que a gente pode relacionar? Vamos lá. Em termos de unidades, a única novidade aqui foi a resistência térmica. Então, a unidade da resistência térmica seria a unidade do comprimento dividido pela unidade da condutibilidade térmica. Fazendo aqui a substituição e já as devidas simplificações, no sistema internacional, nós teríamos o metro quadrado, Kelvin, tá? Cuidado para não confundir esse K com esse K. Esse K é de unidade, então é o Kelvin. Esse K é a condutibilidade térmica sobre watts. Então essa é a unidade que nós utilizamos para representar a resistência térmica, tá? Uma outra forma de transferência de calor é a convecção. A convecção ela já ocorre através de meios fluidos, de substâncias fluidas, como os líquidos e os gases, tá? O que é que acontece? Quando esses fluidos são aquecidos, eles sofrem um processo de expansão. E nesse processo de expansão, a sua densidade diminui, e aí quando essa densidade diminui, eles tendem a subir naquela região onde eles se encontram. Já com aquela porção fria da substância, como ela tem uma densidade maior por ter um volume menor, ela vai tender a descer. Então, essa troca de posicionamento da substância provocado pela alteração do seu volume devido à diferença de temperatura, nós chamamos de corrente de convecção. Para que a gente possa entender um pouco como é que isso funciona, eu trouxe aqui um videozinho para vocês para mostrar como é que funciona essa troca de fluido, né? Essa troca de posicionamento, e portanto já fica claro aqui que a convecção ela não ocorre por meio, aliás, a convecção ela não ocorre em substâncias sólidas, em corpos sólidos. A convecção ela ocorre, portanto, apenas em meios fluidos, tá? Essa é uma das principais diferenças, então, entre a condução e a convecção. Como a gente pode observar, está sendo introduzido aí dentro de um aquário, dentro de um recipiente com água, 2 outros recipientes também com água, só que eles foram utilizados, foi colocado dentro dessa água um corante para que a gente pudesse aí perceber a diferença entre eles. Mas é basicamente água com algumas gotinhas de corante.
O recipiente que contém água vermelha, ele teve a sua temperatura elevada, então o recipiente está com água quente, e o recipiente que está com corante azul, ele tem a água resfriada, então teve a temperatura reduzida. Veja que o recipiente com água quente, quando a água começa a expandir, começa a se misturar com a água do ambiente externo, ela tende a subir. E a água do recipiente azul, a água fria, quando começa também a escoar para o ambiente externo, ela tende a descer. Essa movimentação das porções de água, digamos assim, a temperaturas diferentes, a água quente tendendo a ir para cima e a água tendendo a ir para baixo, nós chamamos de corrente de convecção. Se a gente tivesse, por exemplo, aí uma fonte térmica como um fogão, se você pegasse esse aquário e colocasse em cima do fogão, o que é que ia acontecer? Essa porção de água que está fria embaixo ia começar a aquecer, enquanto ela ia aquecendo, a de cima ia resfriando, e quando a temperatura dessa porção de baixo atingisse uma temperatura maior do que a de cima, elas iam começar a trocar suas posições. E aí o processo ia se repetir. A de baixo ia começar a aquecer por estar mais próxima da fonte térmica, a de cima ia resfriar e novamente ia trocar. E aí quando toda essa substância atingisse o equilíbrio térmico, chegasse à mesma temperatura de ebulição, é o momento em que a água que a gente percebe quando a gente bota a água numa panela para ferver, é o momento em que a gente percebe que ela está borbulhando. Se ela está naquele momento a uma temperatura de ebulição, significa dizer que ela não está mais aumentando a temperatura. Então, dica para economizar gás, para economizar até mesmo energia, se você tiver um forno elétrico. O que é que você pode fazer? Como ele já atingiu a temperatura de ebulição, não adianta mais o fogão estar na potência máxima. Você pode diminuir a potência, você pode diminuir ali a emissão de gás, né, o tamanho da chama da boca do fogão, porque não importa se ela está numa chama alta ou numa chama baixa, ou a quantidade de calor que você está fornecendo não está aumentando mais a temperatura. Ela já atingiu a temperatura máxima. O que você vai conseguir ali é fazer com que ela evapore mais rápido ou evapore mais lento. Como para a gente, no caso da panela com água no fogo, não interessa o vapor de água, e sim a água à temperatura de ebulição, pode baixar ali a altura da chama para você economizar o seu gás e não ter a água evaporada mais rapidamente, tá certo? Então, a dica aí para vocês. E aí, onde é que a gente percebe essa convecção ocorrendo? A gente percebe isso ocorrendo no funcionamento do ar-condicionado, a gente percebe isso ocorrendo no funcionamento dos aquecedores térmicos, a gente percebe isso ocorrendo até no litoral, tá? Eu sei que está um pouco distante aí de onde a gente está, mas no litoral nós temos o que nós chamamos de brisa terrestre ou brisa marítima em diferentes momentos do dia, um no dia e o outro à noite, justamente devido às correntes de convecção. Veja que durante o dia, o Sol, que é a nossa fonte térmica, está aquecendo ao mesmo tempo a água e a areia. Como a areia, olha só a informação que a gente recebeu na aula de hoje. Como a areia tem um calor específico muito baixo, isso quer dizer que ela aquece muito rápido, ela vai atingir temperaturas muito mais elevadas do que a água durante o dia. Aí o que é que acontece? Ao atingir temperaturas muito elevadas, ela vai aquecer o ar que está sobre ela, esse ar aquecido vai subir e para o lugar dele vem o ar frio que está no mar. E aí nós chamamos essa brisa então de brisa marítima. Ao longo da noite, que não tem mais a fonte térmica, o calor específico da areia, assim como fez ela aquecer muito rápido e aquecer muito, vai fazer ela resfriar muito rápido, fazendo com que ela atinja as temperaturas menores do que a da água. A água, por estar então mais quente, vai aquecer o ar que está sobre ela, esse ar vai subir, e o ar que vai ficar no lugar desse ar que subiu é o ar que vem da terra. Então nós chamamos aqui de brisas terrestres. E isso justifica, por exemplo, o motivo dos jangadeiros saírem para pescar muito cedo, de madrugada ainda, quando o sol nem nasceu, e voltarem da pesca durante o dia, finalzinho da tarde, ou mesmo ali logo depois do almoço, porque eles aproveitam a brisa terrestre para adentrar o mar e aproveitam a brisa marítima para sair do mar, tá? E é isso que justifica também, por exemplo, o fato de quando a gente vai para a praia ou quando a gente vai para o açude, por exemplo, durante o dia, a água está bem geladinha e a areia pegando fogo. Enquanto que a gente vai à noite, a areia está gelada e a água está morninha, tá? Então é justamente a diferença aí dos calores específicos e as correntes de convecção são explicadas aí por esse mecanismo de transferência de calor. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui o último processo, que é o processo da radiação, tá?
A radiação, ou também chamado de irradiação, tanto faz, é o processo pelo qual o calor se propaga, se transfere através de ondas eletromagnéticas. Calma que eu vou explicar isso. As ondas eletromagnéticas são um tipo de onda que não precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, qual é a nossa principal fonte térmica, nossa principal fonte de calor? O Sol. E entre o Sol e a Terra não existe meio material, nem que provoque condução, nem que provoque convecção. Como é que o Sol nos aquece então? Por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, que dentre as ondas eletromagnéticas, uma delas é a luz visível. Então, além da luz visível, nós temos a micro-ondas, nós temos as ondas de rádio, nós temos ultravioleta, o infravermelho, existe um espectro de ondas eletromagnéticas, tá? E esse espectro ele pode ser observado por câmeras especiais. Então, essa foto foi batida por uma câmera especial, que nós chamamos de foto de câmera com sensor térmico. Ela consegue identificar regiões com temperaturas mais elevadas e regiões com temperaturas mais baixas, tá? Então, quanto mais escuro aqui, mais baixa é a temperatura. Quanto mais claro, mais alta a temperatura. A gente percebe que nas extremidades do nosso corpo, as temperaturas são mais elevadas. E nas partes centrais, as temperaturas são mais baixas, até porque aqui também tem a roupa, que é um corpo isolante, e aí provavelmente está dificultando essa emissão do calor para que a gente possa perceber, tá? É possível calcular a potência de absorção de uma substância por meio da radiação. Essa potência de absorção é calculado pela expressão sigma vezes epsilon vezes A vezes T elevado a 4, onde esse sigma é o que nós chamamos de constante de Boltzmann, tá? Essa constante de Boltzmann, como o próprio nome diz, ele é constante, é o mesmo valor para toda e qualquer substância, e o seu valor é de 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, tá? Então isso aqui é a constante de Boltzmann. Deixa eu escrever aqui para vocês. De Stefan Boltzmann. Constante de Stefan Boltzmann. Beleza? Esse valor vocês não precisam memorizar, tá? Nas questões ele vem informado, ou se você tiver a possibilidade, você pode também pesquisar aí na internet, é facilmente encontrado. E esse epsilon, ele corresponde aqui ao grau de emissividade ou de absorção do calor por meio da radiação. Esse epsilon, ele vai assumir valores de 0 até 1, ou melhor, entre 0 e 1, porque 0 e 1 seriam valores, digamos assim, extremos. O que seria o 0? Seria aquele corpo que ele não consegue absorver nada de calor. Seria aquele corpo que todo o calor, toda a energia que chega até ele por meio da radiação, ele reflete. Então é um corpo altamente reflexivo, altamente refletor, tá? Ele reflete toda a energia que ele recebe. E não existe um corpo perfeitamente refletor, tá? E o que seria o 1? O 1 seria aquele corpo que absorve todo o calor. E não existe, por mais que existam corpos que absorvam muito calor, não existe um corpo que absorva todo o calor que chega até ele por meio da radiação. Este corpo seria um corpo negro ideal, tá? E como o próprio nome diz, se é ideal, é porque não existe, tá? Então, as cores, elas servem também como parâmetro para a gente saber a capacidade de refletância ou absorção do calor por meio da radiação. Quanto mais claro, cores brancas, cores claras tendem a refletir e cores escuras tendem a absorver. Então, essa coloração ela é especificada por esse fator aqui, o epsilon, tá? O A é a área da superfície que está absorvendo ali o calor e o T é a temperatura a qual ele se encontra naquele momento, tá certo? Veja que ao mesmo tempo que o corpo está absorvendo, ele também está emitindo radiação. Então, nós vamos chamar de potência líquida a diferença entre o quanto ele está absorvendo para o quanto ele está refletindo. Portanto, vai ser a diferença entre a potência absorvida e a potência radiada. Veja que um corpo, quando ele tem temperatura, ele também está radiando energia por meio das ondas eletromagnéticas. Então, fazendo essa diferença,
pegando essa expressão e substituindo aqui, e essa expressão e substituindo aqui, nós vamos ter o sigma, que é uma constante, o epsilon, que só depende do material do corpo, e o A, que é a mesma tanto para absorção como para radiação, valores que vão ser o mesmo nos dois membros. Então já posso colocá-los em evidência, vai ficar, portanto, o sigma, o epsilon e o A em evidência, multiplicado pela temperatura de absorção a quarta, menos a temperatura de radiação elevada à quarta. Beleza? Então é isso aí, como a gente faz para calcular a radiação térmica por esse mecanismo de transferência de calor. Beleza? Por hoje é só.